Meu nome é Sarah Wilson, e aos 38 anos, me vi parada no funeral da minha mãe, temendo o momento em que minha irmã, Stephanie, chegaria. 6 anos haviam se passado desde que ela me traiu da pior forma possível, roubando Nathaniel, meu noivo milionário, o homem com quem eu planejava passar o resto da vida. Eu não via nenhum dos dois desde então. E quando eles entraram, Stephanie exibindo seu anel de diamante com aquele sorriso arrogante, eu senti uma calma que não esperava. Ela não fazia ideia de quem estava esperando por ela. Mas antes de contar como o rosto da minha irmã ficou branco como papel ao descobrir com quem eu me casei, deixa eu te contar como tudo começou. Minha mãe, Eleonora, sempre foi o alicerce da nossa família. Crescemos em uma casa modesta nos arredores de Boston, e foi ela quem me ensinou sobre força e dignidade. Compartilhávamos um laço especial que só se fortaleceu com o tempo. Mesmo depois que me mudei para um apartamento no centro de Boston e construí minha carreira como executiva de marketing, eu ligava para ela quase todos os dias. Ela era minha confidente, minha conselheira e minha maior apoiadora. Quando, há 8 meses, ela foi diagnosticada com câncer pancreático em estágio 4, senti meu mundo desabar. Apesar dos tratamentos agressivos, sabíamos que o tempo era limitado. Minha mãe enfrentou a doença com uma graça impressionante, sempre mais preocupada com o bem-estar da família do que com seu próprio sofrimento. Nas semanas finais, ela esteve cercada por amor, na casa onde nos criou. Ela partiu segurando minha mão, depois de me fazer prometer que eu buscaria a paz na minha vida. 6 anos antes disso, quando eu tinha 32 anos, minha vida parecia perfeita no papel. Tinha uma carreira sólida, bons amigos, um apartamento bonito, mas havia algo faltando. Trabalhava cerca de 60 horas por semana e, embora tivesse encontros casuais, nada se tornava sério. Até que conheci Nathaniel Reynolds em um baile beneficente, apresentado por uma amiga da faculdade, Alison. Nathaniel era carismático, com um sorriso impecável e uma autoconfiança contagiante. Aos 36 anos, ele era um milionário da área de tecnologia, um daqueles casos de sucesso que viram matéria de revista. Nossa conexão foi imediata. Compartilhávamos o amor por arte, viagens e grandes ambições. Depois do nosso primeiro encontro, em um restaurante exclusivo com vista para o porto, liguei para minha mãe para contar que tinha conhecido alguém especial. O relacionamento evoluiu rápido. Viagens de fim de semana para vinícolas, camarotes em concertos de sinfonia, jantares íntimos cuidadosamente planejados. Nathaniel era atencioso, generoso, sempre aparecendo com presentes escolhidos a dedo e encontros elaborados. Após 18 meses juntos, durante um jantar privado em um iate na Baía de Boston, ele me pediu em casamento com um anel de diamante de 5 quilates. Eu disse sim, sem hesitar. Meus pais ficaram radiantes, especialmente minha mãe, que logo começou a sonhar com um casamento perfeito. Nathaniel tinha os recursos para realizar qualquer desejo, e Eleanor fazia questão de que não economizássemos. Então havia Stephanie, minha irmã mais nova, apenas 2 anos mais nova, mas com quem tive uma relação complicada desde a infância. Quando éramos pequenas, éramos próximas, apesar da constante competição. Stephanie sempre quis o que eu tinha, dos brinquedos aos amigos, passando pela atenção dos nossos pais. Se eu conquistava algo, ela precisava igualar ou superar. Mamãe sempre tentava equilibrar as coisas, nos dando tempo e atenção de forma justa. Apesar do histórico, escolhi Stephanie para ser minha dama de honra. Mamãe disse que isso nos aproximaria, e eu queria acreditar que, já adultas, tínhamos superado a rivalidade infantil. Apresentei Stephanie a Nathaniel em um jantar de família. Ela o elogiou de forma exagerada, e eu percebi como ela encostava no braço dele e ria de cada piada. Mas ignorei, achando que era só o jeito encantador da Stephanie de sempre. Durante nossa festa de noivado, na casa dos meus pais, Stephanie ajudou minha mãe com a decoração. Pendurou luzinhas pelo jardim e espalhou flores. A certa altura da noite, percebi Stephanie observando Nathaniel do outro lado do salão. Quando nossos olhos se encontraram, ela rapidamente sorriu e ergueu a taça para mim. Mais tarde, minha mãe me puxou para a cozinha. Sarah, querida, percebi que a Stephanie está bem interessada no Nathaniel, disse ela, organizando sobras de petiscos em potes. Ela só está sendo simpática, mãe, respondi, enquanto lavava as taças de champanhe. Além disso, ela está namorando aquele representante farmacêutico, o Brian. Mamãe assentiu,
mas parecia pouco convencida. Só tome cuidado, querida. Você sabe como sua irmã fica quando deseja algo que você tem. Dei um beijo na bochecha dela e garanti que estava tudo bem. Somos adultas agora, mãe. Stephanie está feliz por mim, tenho certeza. Como eu estava errada, dolorosamente, tragicamente errada. 3 meses antes do casamento, comecei a notar mudanças sutis em Nathaniel. Ele passou a trabalhar até mais tarde, frequentemente respondendo mensagens em horários estranhos com a desculpa de que eram clientes internacionais. Nossas tradicionais noites de encontro às sextas-feiras eram frequentemente canceladas por causa de reuniões de emergência. Quando estávamos juntos, ele parecia distante, sempre conferindo o celular e oferecendo apenas metade da atenção às nossas conversas. O que me preocupava ainda mais eram as críticas veladas. Coisas que ele costumava amar em mim começaram a incomodá-lo. De repente, minha risada era alta demais em público. Meu vestido azul favorito, que ele antes adorava, agora me deixava sem graça. Até o hábito de ler antes de dormir, que ele dizia ser adorável, virou motivo de reclamação por causa da luz. Enquanto isso, Stephanie começou a ligar com mais frequência, sempre interessada em detalhes do casamento. Quero que tudo seja perfeito para minha irmã mais velha, dizia ela. Mesmo com minha mãe assumindo a maioria dos preparativos, Stephanie se oferecia para ajudar nas reuniões com fornecedores, quando eu não podia ir por causa do trabalho. Numa quinta-feira à noite, Nathaniel e eu jantamos em um restaurante italiano sofisticado no centro da cidade. Durante a refeição, ele mal fez contato visual comigo, respondendo às minhas histórias sobre o trabalho com monossílabos. Quando o celular dele tocou pela quinta vez, perdi a paciência. Tem algo mais importante acontecendo em outro lugar? Perguntei, tentando manter o tom leve, apesar da irritação crescente. Desculpa, só coisas do trabalho, ele murmurou, virando o celular com a tela para baixo. Você sabe como é antes de lançar um produto. Mais tarde naquela semana, ao lavar a roupa, senti um perfume estranho na gola da camisa dele. Era floral e marcante, bem diferente da fragrância discreta que eu usava. Quando o confrontei, Nathaniel disse que havia passado o dia em reuniões com uma investidora chamada Selma, que usava um perfume exagerado e que o abraçou na despedida. A explicação parecia plausível, e eu quis acreditar. No dia seguinte, tomei um café com minha amiga Alison e compartilhei minhas preocupações. Todo relacionamento fica tenso antes do casamento, ela me disse, mexendo o latte. Parker e eu brigamos direto no último mês antes de casar, e olha a gente aqui, 5 anos depois. Mas o nó no meu estômago não desaparecia. Durante nosso almoço semanal, minha mãe percebeu que eu estava inquieta. Você parece distraída, querida, disse ela, tocando minha mão por cima da mesa. É o estresse do casamento ou tem mais alguma coisa? Forcei um sorriso. É só correria com os preparativos. Está tudo bem. Mas não estava. Eu comecei a me esforçar mais, achando que talvez eu estivesse falhando de algum modo. Marquei um dia de spa, comprei lingeries novas, preparei os pratos favoritos dele. Quanto mais eu tentava, mais ele se afastava. Então veio a degustação de bolos. Nathaniel tinha dito que estava ansioso por isso, mas na manhã marcada, me ligou dizendo que teve uma reunião inesperada com investidores. A Stephanie pode ir com você, sugeriu. Ela conhece meus gostos. Quando desliguei, me senti enjoada. Como assim minha irmã sabia das preferências de bolo do meu noivo melhor do que eu? Mesmo assim, aceitei a companhia dela no dia seguinte. Alguns dias depois, ao limpar o carro de Nathaniel antes de uma festa, encontrei um brinco preso entre o banco do passageiro e o console central. Um brinco prateado com uma pequena safira. Imediatamente reconheci como sendo de Stephanie. Ela tinha usado aquele par na minha festa de noivado. Mostrei o brinco a Nathaniel naquela noite. Seu rosto permaneceu perfeitamente calmo. Ah, sua irmã deve ter deixado cair quando a levei até a floricultura semana passada, disse ele com naturalidade. Ela comentou que tinha perdido um brinco. Você nunca me disse que levou a Stephanie até a floricultura, respondi num sussurro. Não? Deve ter passado. Não foi nada importante. Liguei para Stephanie. A explicação dela foi idêntica à de Nathaniel. Idêntica demais. Ai, graças a Deus. Estava procurando esse brinco por toda parte. O Nathaniel foi um amor de me levar. Meu carro estava na oficina. Aquela noite não consegui dormir. 1000 pensamentos me assombravam.
Será que eles tinham ensaiado aquela história? Eu estava paranoica? Meu peso começou a cair por causa do estresse. Olheiras profundas surgiram sob meus olhos. Comecei a ver uma terapeuta sem contar a Nathaniel. 3 semanas antes do casamento, ele sugeriu adiarmos tudo. Estou preocupado com você, Sarah. Você não está sendo você mesma ultimamente. Talvez estejamos apressando as coisas. Caí em prantos, implorando que ele me dissesse o que havia de errado, o que eu tinha feito, como eu poderia consertar. Ele me abraçou e disse que estava tudo bem, mas os olhos dele estavam vazios. Naquela noite, acordei às 3 da manhã e percebi que o lado de Nathaniel na cama estava vazio. Do corredor, ouvi sua voz abafada vindo do quarto de hóspedes. Agora não. Ela pode ouvir. Eu sei. Em breve prometo. No dia seguinte, decidi aparecer de surpresa no escritório dele com o almoço. Enquanto saía do meu apartamento, meu pai, Thomas, me ligou. Sarah, você está se alimentando direito? Sua mãe comentou que você perdeu muito peso. Estamos preocupados. Respirei fundo. Estou bem, pai. Só os nervos antes do casamento. Na verdade, estou levando o almoço do Nathaniel agora. Bom, aquele rapaz tem que tratar minha filha como uma rainha. O segurança do prédio de Nathaniel me reconheceu e me deixou entrar com um sorriso. No elevador até o 12º andar, conferi meu reflexo no espelho e tentei disfarçar as linhas de preocupação que vinham marcando minha testa. A sacola que eu carregava tinha o sanduíche preferido dele, comprado na Delicatessen em frente ao meu escritório. Ao chegar à recepção, a secretária dele, Margot, levantou os olhos do computador e arregalou levemente os olhos ao me ver. Sarah, nós não estávamos esperando você hoje. O olhar dela se desviou para a porta fechada do escritório de Nathaniel. Depois voltou para mim. Tudo bem, respondi levantando a sacola. Só trouxe um almoço para ele. Posso esperar. Margot se levantou rapidamente, como se para me barrar. Na verdade, ele pediu para não ser interrompido. Talvez eu possa avisá-lo que você está aqui? Algo no jeito nervoso dela me deixou ainda mais desconfiada. Ele está sozinho lá dentro, Margot? A hesitação dela foi suficiente. Antes que ela respondesse, eu passei por ela e abri a porta do escritório. A cena que vi ficará gravada para sempre na minha memória. Nathaniel estava encostado na mesa, com as mãos na cintura da minha irmã. Os braços dela estavam em volta do pescoço dele. Eles estavam se beijando. Nem perceberam minha entrada nos primeiros segundos, o que me deu tempo de observar cada detalhe. A saia de Stephanie estava levantada. A gravata de Nathaniel, frouxa. A intimidade do abraço entre os dois deixava claro que aquilo não era a primeira vez. Quando a porta se fechou atrás de mim com um clique, eles se separaram num salto, 3 rostos congelados pelo choque. Sarah! Nathaniel foi o primeiro a reagir, ajeitando a gravata. Não é o que parece. Stephanie nem tentou mentir. Levantou o queixo, desafiadora. A gente não planejou isso. Simplesmente aconteceu. Uma calma estranha me tomou. Há quanto tempo? Perguntei com a voz firme. Nathaniel olhou para Stephanie, depois para mim. Sarah, podemos conversar em particular? Há quanto tempo? Repeti. Desde a festa de noivado, Stephanie respondeu. Meses. Metade do nosso noivado. Enquanto eu escolhia convites e arranjos de flores, eles me traíam pelas costas. Nathaniel recuou para trás da mesa, como se estivesse entrando numa negociação comercial. Eu não queria que fosse assim, Sarah. Às vezes os sentimentos mudam. Eu ia te contar depois. Depois de quê? Depois do casamento? Da lua de mel? A voz dele era a mesma que usava para lidar com clientes difíceis. Calculada, ensaiada. Deixei a sacola cair no chão. Eu confiava em vocês dois. Stephanie, pelo menos, parecia desconfortável. Foi sem querer, Sarah Lee. A gente tentou resistir. Não me chama de Sarah Lee. O apelido de infância naquela boca soava como mais uma traição. Nada disso aconteceu. Vocês fizeram escolhas, ligações escondidas, mentiras, olhares cúmplices. Vocês sabiam exatamente o que estavam fazendo. Nathaniel apertou o botão do interfone. Margot, por favor, entre. Segundos depois, Margot apareceu sem conseguir me encarar. Acompanhe a Sarah para fora. Ela está abalada.
Eu mesma me acompanho para fora, respondi. De alguma forma, ainda com dignidade, mesmo com o coração em pedaços. Vocês se merecem. No elevador, as lágrimas finalmente caíram. Ao chegar ao carro, eu mal conseguia respirar. Dirigir até em casa foi um borrão. Lembro apenas de ter ligado para minha mãe, chorando no chão do banheiro, sem conseguir formar frases. Meus pais chegaram em menos de 1 hora, usando a chave reserva. Minha mãe me abraçou enquanto eu contava tudo. Meu pai andava de um lado para o outro, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Eu mato aquele desgraçado, murmurava, a mão no peito. Thomas, a sua pressão, advertiu minha mãe, embora ela também estivesse tomada pela raiva. Os dias seguintes passaram como um borrão de dor. Mamãe me ajudou a ligar para os fornecedores e cancelar os contratos do casamento, enquanto papai cuidava da parte financeira. Quando fui devolver o anel de noivado no prédio de Nathaniel, deixei com o porteiro. Eu simplesmente não suportava vê-lo. Descobri que Stephanie já havia se mudado para lá. As roupas dela estavam no armário. Os porta-retratos dela substituíram os meus. Foi como se tivessem apagado minha existência. Alguns dias depois, Nathaniel me enviou um e-mail sobre como dividir nossos bens compartilhados. O tom era frio, quase corporativo. No final, ele mencionava que Stephanie o ajudou a catalogar os meus pertences restantes. A traição era mais profunda do que eu pensava. Amigos em comum começaram a comentar que os dois se viam sempre quando eu trabalhava até tarde ou viajava a trabalho. Que Stephanie inventava desculpas para se encontrar com ele, mandava fotos e mensagens enquanto eu não estava por perto. O escândalo se espalhou pelo nosso círculo social. Alguns ficaram do meu lado, outros, do lado de Nathaniel, por causa da influência dele no mundo dos negócios. Alguns confessaram que já tinham notado um clima estranho entre ele e Stephanie, mas não quiseram se meter. Essa covardia doeu quase tanto quanto a traição. Mamãe virou meu alicerce. Levava comida quando eu não conseguia comer, me escutava nos desabafos chorosos e até dormia comigo nas noites em que a solidão me sufocava. Tentou várias vezes promover uma reconciliação entre mim e Stephanie, nos chamando para jantares de família que terminavam em silêncio tenso ou discussões amargas. Num desses encontros, Stephanie perdeu a paciência quando me recusei a passar o saleiro para ela. Você sempre teve tudo antes de mim, Sarah. As notas, o emprego, o apartamento. Pela primeira vez eu consegui algo antes de você. Respirei fundo, minha voz tremendo. Meu noivo não era um troféu, Stephanie. Ele era o homem que eu amava e em quem confiava. Mamãe colocou os talheres sobre a mesa. Stephanie Marie Thompson, peça desculpas à sua irmã agora. Pelo quê? Por dizer a verdade? O Nathaniel escolheu a mim. Ele me ama agora. Levantei da mesa, deixando o guardanapo sobre o prato. Eu não aguento mais, mãe. Me desculpa. Aquele foi o último jantar de família que dividi com minha irmã. A saúde do meu pai piorou por conta do estresse. Precisou ajustar os remédios para o coração e fazer visitas frequentes ao médico. Mamãe parecia envelhecer mais a cada mês. As rugas ao redor dos olhos se aprofundaram. Ela tentava, desesperadamente, manter a família unida, mas nós estávamos em pedaços. 6 meses depois da descoberta da traição, atingi o fundo do poço. Fui diagnosticada com depressão. Comecei a tomar medicação. Meu desempenho no trabalho despencou. Perdi um cliente importante depois de ter uma crise de choro no meio de uma apresentação. Meu chefe sugeriu que eu tirasse uma licença, mas eu sabia que ficar em Boston, onde cada esquina me lembrava do passado, só me faria afundar mais. Quando uma vaga para diretora de marketing surgiu na filial de Chicago da empresa, me candidatei na hora. Fui para a entrevista desesperada por mudança, e talvez por isso parecesse tão entusiasmada. 2 semanas depois, recebi a proposta. Mamãe me ajudou a empacotar o apartamento. Enquanto embrulhávamos fotos e lembranças em papel de seda, ela tocou naquele assunto delicado. Você acha que algum dia vai conseguir perdoar sua irmã? Continuei dobrando os suéteres, sem olhar para ela. Não sei, mãe. Agora não. Talvez nunca. Perdão não é sobre quem merece, ela disse baixinho, lacrando uma caixa com fita adesiva. É sobre libertar a si mesma. Eu tô me libertando, mãe. Indo para Chicago. Ela se sentou ao meu lado na cama e segurou minhas mãos. Fugir não é o mesmo que curar, minha filha. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu preciso de espaço para começar a me curar. Você entende isso? Ela assentiu, me puxando para um abraço apertado. Promete que vai ligar? Que não vai se afastar de vez?
Prometo. Dizer adeus aos meus pais foi mais difícil do que imaginei. Meu pai me abraçou por mais tempo do que o normal, e a voz dele, normalmente firme, saiu embargada. Mostra pra eles, filhota. Constrói uma vida tão boa que eles se arrependam só de pensar no que fizeram. As primeiras semanas em Chicago foram solitárias, cheias de dúvidas. Meu novo apartamento tipo estúdio parecia frio, impessoal. Eu trabalhava horas demais só para não precisar voltar para casa cedo. Jantava comida pronta na mesa do escritório e desabava na cama exausta todas as noites. Então veio a notícia que mexeu ainda mais comigo. Numa manhã de domingo, minha mãe me ligou. A voz dela era cautelosa. Sarah, achei melhor você ouvir isso por mim do que pelas redes sociais. Stephanie e Nathaniel se casaram ontem. Fiquei paralisada. Eles haviam feito uma cerimônia civil pequena, mas o evento apareceu nas páginas sociais da revista Boston Magazine, cortesia das conexões de Nathaniel. Na foto, os dois sorriam em frente ao cartório. Stephanie usava um vestido branco simples e ostentava o meu antigo anel de noivado no dedo. Naquela noite, cheguei ao fundo do poço. Bebi uma garrafa inteira de vinho sozinha, revirei fotos antigas no celular e chorei até os olhos incharem. No dia seguinte, liguei dizendo que estava doente. Não tinha forças para encarar o mundo, mas naquela escuridão, alguma coisa em mim despertou. Quando a luz da manhã entrou pelas persianas, tomei uma decisão. Aquele seria o último dia em que eu deixaria que eles tivessem poder sobre a minha felicidade. Apaguei todas as fotos de Nathaniel do celular, bloqueei ele e Stephanie nas redes sociais e tomei um banho demorado, imaginando minha dor indo embora junto com a água. No trabalho, mergulhei nos projetos com uma dedicação que chamou a atenção do meu chefe. Passei a cuidar de contas maiores e ganhei o respeito da equipe. Foi assim que conheci Madison Reynolds, diretora de RH, que me convidou para participar do clube do livro da empresa. Aos poucos fui criando uma nova rede de amizades. Madison vivia tentando me arrumar encontros, mas eu recusava todos. Só de pensar em me abrir de novo, meu coração travava. Meses depois, fui enviada a uma conferência de tecnologia em São Francisco para representar a empresa. No segundo dia, jantei com alguns possíveis clientes e acabei sentada ao lado de Noah Foster, um investidor do setor de tecnologia que tinha se mudado recentemente de Seattle. Noah era o oposto de Nathaniel. Enquanto Nathaniel era chamativo e carismático, Noah era calmo, genuíno, com uma confiança discreta que não precisava de holofotes. Ele falava do trabalho com paixão verdadeira, sem exageros. Pediu meu cartão depois do jantar e, para minha surpresa, me mandou um e-mail na manhã seguinte perguntando se eu queria continuar nossa conversa sobre marketing digital num café. Nos 3 meses seguintes, mantivemos contato profissional. Ele indicou clientes para a minha agência e eu o conectei a contatos em Chicago. Madison percebeu a frequência dos nossos almoços e comentou: "Ele gosta de você, Sarah. E não só no sentido profissional. Somos só colegas", insisti. "Colegas não olham um pro outro daquele jeito", ela respondeu com um sorriso malicioso. Eventualmente, Noah me convidou para jantar num lugar sem relação com trabalho. Entrei em pânico. Quase cancelei 2 vezes, mas me forcei a ir. Cerca de 20 minutos depois de começarmos a conversar sobre nossos livros preferidos, tive uma crise de ansiedade. Minhas mãos tremiam, mal conseguia respirar, os olhos marejados. Em vez de se irritar, Noah simplesmente se aproximou, falou com calma até minha respiração voltar ao normal e me levou para casa sem fazer perguntas, sem pressionar. No dia seguinte, chegaram flores no meu escritório com um bilhete. Sem pressa, sem expectativas. Só espero que você esteja se sentindo melhor. Noah. Aquilo me desarmou. Naquela noite, liguei para ele e contei tudo sobre Nathaniel e Stephanie. Noah ouviu em silêncio. Depois compartilhou sua própria dor. Ele tinha sido traído pela ex-esposa, que o deixou pelo sócio e levou metade da empresa no divórcio. A confiança quebrada deixa cicatrizes, ele disse. Mas quem vale a pena entende que a cura não é linear. Nos meses seguintes, construímos uma base sólida de amizade. Noah nunca forçou nada. Ele respeitava meus limites, mas sempre estava presente. Constante, confiável, gentil. No nosso 5º encontro, em vez de me levar a um restaurante movimentado, ele preparou o jantar no apartamento dele. Sabia que aglomerações me deixavam ansiosa e fez questão de criar um ambiente tranquilo. Quando as crises de pânico apareciam de forma inesperada,
ele sabia exatamente como me acalmar. Pela primeira vez desde Nathaniel, comecei a acreditar que talvez, só talvez, fosse possível confiar novamente. 1 ano após minha mudança para Chicago, minha vida era completamente diferente. Fui promovida a diretora sênior de marketing, com um belo escritório de canto com vista para o rio. Meus novos amigos formavam uma rede forte e, surpreendentemente, eu estava apaixonada, e profundamente, por Noah. Ao contrário da ostentação de Nathaniel, o amor de Noah era demonstrado em gestos diários. Lembrar que eu prefiro leite de aveia no café, saber qual podcast de crimes reais eu acompanhava, respeitar meu espaço e, ao mesmo tempo, estar ao meu lado com firmeza. Ele nunca me comparou a ninguém, nunca tentou me mudar. Me aceitou inteira, com todas as cicatrizes. Conheci Caroline, irmã de Noah, durante uma visita dela vinda de Portland. Nos demos tão bem que trocamos números e criamos uma amizade própria, independente dele. Ela me contou histórias da infância dos dois em Seattle, me ajudando a enxergar ainda mais quem era o homem que eu amava. Continuei mantendo contato à distância com meus pais. Mamãe e eu conversávamos por telefone toda semana, mas eu sempre evitava mencionar Stephanie. Papai, de vez em quando, participava das ligações, sempre com a voz emocionada ao dizer como estava orgulhoso da minha nova vida. Visitei Boston 2 vezes naquele ano, sempre programando para ir quando Stephanie e Nathaniel estivessem viajando. Mamãe, de vez em quando, comentava sobre os dois. De acordo com ela, o casamento parecia perfeito nas redes sociais. Stephanie vivia postando fotos em jantares de gala e viagens de luxo. Mamãe comentou uma vez que eles tinham comprado uma casa enorme em Beacon Hill e estavam fazendo uma grande reforma. Às vezes ela pergunta de você, minha mãe disse durante uma ligação. E o que você responde? Perguntei, enquanto mexia o molho na panela. Digo que você está bem, que está construindo uma nova vida. Ela já demonstrou arrependimento? Mamãe suspirou. A maneira dela. Fica em silêncio quando seu nome é citado. Continuei a terapia em Chicago. Minha nova psicóloga me ajudou a lidar com os gatilhos emocionais e a construir relações mais saudáveis. Aprendi a reconhecer sinais, a impor limites. Com o tempo, os pesadelos com Nathaniel e Stephanie desapareceram. Em junho, Noah me surpreendeu com uma viagem de fim de semana para a região vinícola de Michigan. Ficamos em uma pousada charmosa, cercada por vinhedos. Passamos as tardes degustando vinhos e as noites vendo o pôr do sol sobre o lago Michigan. Pela primeira vez em anos, me senti inteira, presente, leve, sem as sombras do passado. Na última noite, passeávamos pelo Jardim Botânico de Chicago, cercados pelas flores de verão. Noah parou sob uma treliça coberta de rosas. Sarah, disse ele segurando minhas mãos, este último ano ao seu lado foi o maior presente da minha vida. Quando ele se ajoelhou e tirou uma caixinha do bolso, um medo imediato tomou conta de mim. Imagens do pedido de Nathaniel me invadiram. Por um instante, pensei que tudo iria desmoronar, mas ao olhar nos olhos de Noah, vi apenas amor e sinceridade. Não estou te pedindo uma resposta hoje, ele disse como se soubesse do meu conflito interno. Só quero que você saiba que, quando estiver pronta, amanhã ou daqui 1 ano, eu estarei aqui. As lágrimas vieram, mas não por dor. Sim, sussurrei. Estou pronta agora. O anel não era como o diamante ostentoso de Nathaniel. Era um simples esmeralda com 2 pequenos diamantes ao lado. Elegante, discreto, perfeito para nós. Naquela noite, liguei para meus pais com a notícia. Mamãe chorou de emoção. Ele parece maravilhoso, querida. Quando vamos conhecê-lo? Em breve, prometi. Muito em breve. Planejamos um casamento pequeno, com apenas 30 convidados, em um local histórico em Chicago. A pedido da minha mãe, enviei um convite para Stephanie, mais como um gesto de encerramento do que com qualquer expectativa de que ela aparecesse. A resposta veio por e-mail, seca e impessoal. Parabéns pelo noivado. Infelizmente, Nathaniel e eu já temos outro compromisso para essa data. Desejamos felicidades. Mamãe ficou decepcionada, mas não surpresa. Dê tempo a ela, Sarah. Isso já é mais do que ela faria há alguns anos. O dia do nosso casamento chegou sereno e íntimo, cercado apenas por nossos pais, alguns amigos próximos e a família de Noah.
Papai me conduziu até o altar com um sorriso emocionado e os olhos marejados. Faz tempo que não te vejo tão feliz, minha menina. Os votos de Noah me tocaram profundamente. Sarah, eu prometo lembrar que o amor é forte e frágil ao mesmo tempo, que precisa de cuidado e compromisso todos os dias. Prometo ser digno da confiança que você me deu. Essa confiança que é tão preciosa e foi conquistada com tanto esforço. Começamos nossa vida juntos em Chicago, comprando um brownstone antigo que renovamos com carinho, cada detalhe escolhido a dois. Minha carreira continuou avançando, até eu conquistar o cargo de vice-presidente na agência. Noah também prosperava, direcionando sua firma de investimentos para apoiar startups lideradas por mulheres. Durante um jantar com investidores, houve um comentário que ligava diretamente o passado ao presente. Um dos convidados disse casualmente: Reynolds? Ah, sim. Ele e o Foster tinham uma rivalidade forte no ramo de investimentos anjo, lá por 2016. Foster apostou na startup certa. Reynolds apostou na concorrente. A do Foster foi vendida por milhões. A do Reynolds faliu. Mais tarde, naquela noite, perguntei a Noah sobre isso. Ele confirmou. Eu ia te contar. Eu sabia quem você era quando nos conhecemos naquela conferência. Não todos os detalhes. Mas sabia que você tinha sido noiva do Reynolds. E por que não disse nada? Porque eu queria que você me conhecesse pelo que sou agora, não pela ligação com o seu passado. Curiosamente, não fiquei com raiva. De certa forma, aquilo parecia uma ironia cósmica perfeita. 2 anos após o casamento, decidimos tentar ter um filho. Os meses se passaram sem sucesso. Procuramos especialistas, fizemos exames, enfrentamos conversas difíceis. Houve decepções, lágrimas, tratamentos médicos. Mas Noah nunca vacilou. Ele foi meu pilar em cada etapa, segurando minha mão nos dias difíceis, me lembrando de que uma família pode existir de várias formas. Então, veio a ligação que mudou tudo novamente. Mamãe estava com câncer. Um novo diagnóstico, o mesmo pâncreas, a mesma sentença. Pegamos o primeiro voo para Boston. Fomos direto aos médicos, ajudamos a organizar os exames, os tratamentos, as decisões. Ela tentou manter o sorriso, mas o câncer já havia se espalhado. Tirei uma licença do trabalho e me mudei temporariamente para a casa onde cresci, assumindo os cuidados com ela e dando apoio ao meu pai, que parecia mais frágil a cada semana. Noah viajava todo fim de semana para ficar conosco. Em cada gesto, preparando o café da manhã do meu pai, ajustando o cobertor da minha mãe, levando flores frescas para o quarto dela, ele demonstrava um amor silencioso e constante que me emocionava profundamente. Nos últimos dias, mamãe e eu conversamos sobre tudo: vida, amor, perdão. Uma noite, enquanto eu ajeitava os travesseiros dela, ela me olhou com aquele olhar sério que sempre indicava algo importante. Eu queria que vocês duas encontrassem paz, Sarah. A vida é curta demais para manter tanta distância entre irmãs. Engoli em seco, tentando conter as lágrimas. Eu sei, mãe. Promete que vai tentar, não por ela, mas por você. E talvez, um pouquinho por essa mãe velha aqui. Prometi, não sabendo se seria capaz de cumprir, mas querendo dar a ela esse alívio final. Mamãe partiu 3 dias depois, tranquila, com Noah, meu pai e eu ao lado da cama, segurando suas mãos. Liguei para Stephanie imediatamente. Era a primeira vez que nos falávamos diretamente em anos. Mamãe se foi, eu disse assim que ela atendeu. Do outro lado da linha, ouvi apenas uma respiração trêmula, como se ela tivesse perdido o ar por um instante. Eu estarei aí em 1 hora, respondeu, a voz embargada. Nos encontramos na casa dos meus pais. O abraço foi breve, estranho, mas sincero. Juntas, cuidamos do nosso pai e começamos os preparativos para o funeral. A verdadeira prova, no entanto, seria durante a cerimônia, onde anos de dor, raiva e mágoa se misturariam com o luto mais recente e com o último desejo da nossa mãe. O dia amanheceu nublado e úmido, como se até o céu estivesse de luto. Vesti meu vestido preto diante do espelho do quarto onde cresci, tentando reunir forças para enfrentar tudo o que viria. Noah apareceu atrás de mim, já pronto, com seu terno escuro. Colocou as mãos em meus ombros, olhou para mim através do espelho e disse com ternura: Hoje estarei com você em cada passo. Aconteça o que acontecer lá embaixo. Descemos e encontramos meu pai sentado à mesa da cozinha, com o café intocado.
O vazio nos olhos dele era assustador. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Pronto, pai? Perguntei suavemente, tocando seu ombro. Ele assentiu devagar e murmurou. Sua mãe dizia que funerais não são para os mortos, e sim para os vivos. Nunca entendi isso. Até agora. O salão da funerária já estava cheio quando chegamos. Parentes distantes, vizinhos antigos, amigos de infância da mamãe. Fiquei ao lado do meu pai, recebendo abraços e palavras de consolo de pessoas que eu mal lembrava. Você está a cara da Eleanor quando era jovem, disse minha tia-avó Patrícia, tocando meu rosto com carinho. Ela teria muito orgulho da mulher que você se tornou. Enquanto conduzia meu pai até a primeira fileira, Noah, ao nosso lado, percebi um murmúrio percorrendo a sala. Virei o rosto e vi Stephanie e Nathaniel entrando. Os olhares se voltaram imediatamente. Stephanie estava impecável num vestido preto justo, com brincos de diamante cintilando. Nathaniel, desconfortável, usava um terno perfeitamente alinhado. O braço dele repousava na cintura dela em um gesto de apoio ensaiado. A mão esquerda de Stephanie, com o enorme anel de noivado que já fora meu, estava propositadamente visível sobre a bolsa. Senti meu pai enrijecer ao meu lado. Respira, papai, sussurrei. Estava preocupada com o coração dele. Os dois se aproximaram. Stephanie abraçou meu pai, que retribuiu de maneira rígida. Nathaniel estendeu a mão para ele e recebeu apenas um aceno seco. Quando ela se virou para mim, vi que tentava decifrar minha reação. Sarah, disse sem disfarçar o desconforto. Faz muito tempo. Sim, respondi simplesmente. Não confiei em mim mesma para dizer mais nada. Nathaniel apenas murmurou. Sinto muito pela sua perda. Noah tinha se afastado momentaneamente para falar com o diretor da cerimônia. Fiquei por um instante sozinha com eles. Stephanie aproveitou. Preciso falar com você em particular, disse, indicando uma sala lateral. Contra o meu bom senso, segui. Não queria causar uma cena no funeral da minha mãe. A sala era pequena, com algumas cadeiras e uma caixa de lenços, claramente reservada para momentos mais íntimos de luto. Stephanie fechou a porta atrás de si. De perto, vi que havia linhas de expressão que a maquiagem não conseguia esconder. Você está magra, comentou com aquele olhar avaliador. O luto faz isso com a gente, respondi, seca. Ela mexia no anel com os dedos. Nathaniel e eu compramos uma casa de veraneio em Cape Cod. 8 quartos. Praia particular. Permaneci em silêncio. Não entendia por que ela achava que eu queria ouvir aquilo. Estamos pensando em ter filhos. A empresa dele acabou de adquirir 2 startups. Estamos reformando o 3º andar para fazer o quarto do bebê. Parabéns, respondi sem emoção. Tem algo sobre o funeral que você queria discutir? O sorriso dela se transformou em algo cortante. Só achei que você gostaria de saber o quanto estamos bem. Pobre de você, sozinha aos 38. Por um segundo, senti o velho sofrimento ameaçar voltar. Mas passou. Eu olhei para ela com compaixão. Você já conheceu meu marido? O sorriso de Stephanie vacilou. Marido. Abri a porta e chamei. Noah. Ele estava por perto e entrou. Nathaniel apareceu logo atrás. Quando os 2 homens se encararam, o rosto de Nathaniel perdeu completamente a cor. Foster, disse ele num sussurro. O tom confiante sumira. Reynolds, respondeu Noah com educação, mas com frieza. 7 anos, não é? Desde que a Macintosh comprou a Inotech, e não a sua CompuServe. Nathaniel engoliu seco. Vocês são casados? Há 2 anos, confirmei, entrelaçando minha mão à de Noah. Noah Foster, repetiu Stephanie devagar. Da Foster Investments? O mesmo, respondeu ele. Sarah e eu nos conhecemos numa conferência em São Francisco. Nathaniel tentou retomar o controle da situação. Foster, devíamos marcar algo. Eu queria conversar sobre algumas oportunidades de parceria. Minha agenda está lotada, disse Noah com um sorriso educado. Mas você pode entrar em contato com meu escritório. O diretor da cerimônia apareceu, nos avisando que o serviço começaria em breve. Voltamos à sala principal. As pessoas cochichavam. Era evidente que a ligação entre Noah e Nathaniel não era segredo no meio empresarial.
Mal tínhamos nos sentado quando meu pai levou a mão ao peito, o rosto contorcido de dor. Pai! Exclamei correndo até ele, enquanto Noah já ligava para pedir ajuda. Levamos meu pai a uma sala reservada nos fundos da funerária. Um médico que estava entre os convidados o examinou ali mesmo e garantiu que, felizmente, não era um infarto. Apenas um pico de estresse. Stephanie veio atrás de nós, pela primeira vez com uma expressão de preocupação sincera. Ele está bem? Devemos chamar uma ambulância? A voz dela tremia de verdade. O médico disse que ele está estável. Respondi, surpresa com a sinceridade dela. Só sobrecarregado. Durante os 20 minutos seguintes, ficamos ali sentados, em silêncio desconfortável, unidos apenas pela preocupação com meu pai. Quando ele insistiu para que a cerimônia continuasse, voltamos para o salão principal. Aquela pausa inesperada criou uma espécie de trégua temporária. O funeral em si foi doloroso e bonito. Falei sobre a generosidade, a força e o amor incondicional da minha mãe. Quando Stephanie subiu ao púlpito depois de mim, hesitou após poucas frases, engolida pela emoção. Sem pensar, fui até ela e coloquei a mão em suas costas, num gesto de apoio. Vai com calma, murmurei. Ela respirou fundo, recompondo-se, e conseguiu terminar sua homenagem com histórias da nossa infância, que arrancaram lágrimas e sorrisos da plateia. No cemitério, a chuva fina caía enquanto sepultávamos minha mãe. Notei Nathaniel à distância, afastado do grupo principal, verificando o relógio com impaciência. Já Stephanie permanecia ao lado do nosso pai, silenciosa, enlutada de verdade. Na recepção, de volta à casa dos meus pais, havia um entra e sai constante de vizinhos e parentes trazendo pratos, sobremesas e lembranças. Nathaniel bebia demais, claramente desconfortável ao ver tantos colegas de negócios elogiando Noah com entusiasmo. Eu ouvia fragmentos de conversas sobre os recentes fracassos das aquisições da empresa de Nathaniel e comecei a perceber que talvez aquela imagem perfeita que Stephanie pintava fosse sustentada por aparências frágeis. Durante todo o dia, mantive a postura que minha mãe teria esperado de mim. Apoiei meu pai, fui gentil com os convidados e evitei alimentar velhos ressentimentos. Quando os convidados começaram a ir embora, vi Stephanie me observando do outro lado da sala. O olhar dela era difícil de decifrar, mas parecia mais humano. No dia seguinte, Noah precisou voltar para Chicago para uma reunião importante. Tem certeza que vai ficar bem sozinha? Perguntou fechando a mala. Eu posso remarcar tudo. Está tudo certo, respondi. Meu pai precisa de ajuda para começar a organizar as coisas da mamãe. Eu fico mais alguns dias. Depois de deixá-lo no aeroporto, voltei à casa dos meus pais e encontrei meu pai no jardim da minha mãe, com um álbum de fotos no colo. Ela rotulou tudo, disse ele, mostrando a caligrafia impecável da mamãe sob cada imagem. Dizia que um dia a gente ia querer saber quem era quem. Naquela tarde comecei o doloroso processo de esvaziar o armário da minha mãe. Cada vestido carregava uma memória. O azul que ela usou na minha formatura, o floral dos almoços de domingo, o cinza elegante da festa do meu noivado. Fui falando com ela em voz baixa enquanto organizava as roupas, sobre minha vida em Chicago, sobre meu trabalho, sobre Noah, sobre minha felicidade. No criado mudo, encontrei um diário de capa de couro. Dentro, ela havia escrito reflexões esporádicas ao longo dos últimos anos. Várias das entradas falavam de mim e da Stephanie, dos sonhos que ela tinha para nós, da tristeza por nos ver distantes. A última página, datada de 2 semanas antes de morrer, dizia: Meu maior arrependimento é partir deixando minhas meninas afastadas. Eleanor sempre resolveu tudo. Mas isso, eu não consegui. Rezo para que encontrem o caminho de volta, uma à outra. As lágrimas caíram sem que eu pudesse impedir. E foi então que a campainha tocou. Pela janela, vi Stephanie parada sozinha na varanda. O carro de Nathaniel não estava por perto. Meu pai havia saído para jantar com meu tio. Eu abriria a porta para ela, sozinha. Abri a porta com o coração apertado, sem saber o que esperar. Stephanie estava ali, sozinha, sem maquiagem pesada, sem aquele ar arrogante de sempre. Parecia menor, mais frágil. Oi, disse simplesmente.
Posso entrar? Fiz um gesto para que ela passasse. Fomos para a cozinha, onde preparei café em silêncio. Ela se sentou à mesa como se estivesse pedindo permissão com o corpo, contida. Pela primeira vez em anos, parecia real. Depois de alguns minutos de silêncio, arrastei a caneca até ela. Onde está o Nathaniel? Perguntei quebrando o gelo. Em casa. Ele não sabe que eu vim. Disse que precisava de um tempo depois do funeral. E eu precisava pensar. Enrolava os dedos ao redor da caneca quente, mas não bebia. Sobre ontem, começou hesitante. O que eu disse naquela sala foi cruel, inapropriado. Eu sei. Assenti com a cabeça. Um reconhecimento. Não exatamente um perdão. Ela respirou fundo. Eu vi o diário da mamãe. Papai me mostrou ontem. A última coisa que ela escreveu foi sobre nós. Eu também li, respondi. Mas reconciliação exige mais do que sentar na mesma mesa, Stephanie. Ela exige verdade. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você quer a verdade? Então aqui vai. Eu estou miserável, Sarah. E estou assim há anos. E foi como se uma represa se rompesse. Ela começou a desabafar entre soluços. Contou que Nathaniel mudou completamente depois do casamento. Tornou-se controlador, crítico, distante, que os negócios dele estavam afundando, que cada aquisição era uma tentativa desesperada de salvar a empresa. Tudo, as casas, os carros, as viagens, era sustentado por dívidas. Que o casamento era uma fachada, uma encenação para o mundo dos negócios. Ele monitora tudo que eu gasto, confessou, os olhos fixos na mesa. Vasculha meu celular, questiona cada passo que dou. Ela hesitou e depois acrescentou. Aquele Nathaniel que você conheceu talvez nunca tenha existido. Fiquei em silêncio por alguns segundos, digerindo tudo. Por que ficar com ele, então? Perguntei. Vergonha, respondeu imediatamente. Como eu ia admitir tudo o que fiz para conseguir isso e dizer que não valeu a pena? Que eu destruí nossa família por um homem que me trata como um acessório? E tenho o acordo pré-nupcial. Se eu sair, saio sem nada. Empurrei o diário da mamãe na direção dela. Leu o resto das anotações. Ela folheou as páginas com cuidado, as lágrimas escorrendo silenciosas. Quando terminou, me olhou com o rosto lavado de dor. Ela sabia. Sempre soube. Mamãe via tudo. Assenti. Sempre viu. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ela quebrou o silêncio com a voz baixa, quebrada. Eu me odeio há anos, Sarah. Cada vez que mamãe falava de você, com orgulho, com saudade, eu sentia o peso do que fiz. Estou planejando sair, continuou, agora mais firme. Já falei com uma advogada. Estou esperando o momento certo. Só queria que você soubesse, antes que tudo desmorone de vez. Meus sentimentos eram confusos. Uma parte de mim se sentia vingada, outra parte sentia compaixão. A irmã que me destruiu estava agora presa em uma vida de mentiras e arrependimento, e eu não desejava isso a ninguém. Eu não espero perdão, disse ela. Nem mereço, mas precisava te contar a verdade. Passamos as horas seguintes remexendo as coisas da mamãe. Trocamos lembranças, algumas doces, outras dolorosas. Stephanie relembrou as tardes de sábado na cozinha, fazendo biscoitos com receitas diferentes só para agradar as duas. Lembra como ela deixava bilhetinhos no lanche da escola? Perguntou, sorrindo entre as lágrimas. E nunca repetia nenhum. Não saímos dali curadas. As feridas ainda estavam abertas, profundas. Mas ao anoitecer, algo havia mudado. Como se o amor da mamãe tivesse construído uma ponte delicada sobre os escombros. E agora, o que você vai fazer? Perguntei, enquanto ela pegava a bolsa para ir embora. Vou me divorciar. Quando minha advogada disser que é seguro. Vou alugar um apartamento pequeno, recomeçar. Ela parou na porta. E você? Vai voltar para Chicago? Sim, minha vida está lá agora, com Noah. Você parece feliz, ela disse. Era uma afirmação, não uma pergunta. Estou, verdadeiramente. Que bom, alguém precisava estar. Nos abraçamos, sem jeito. Foi breve, mas sincero. Não foi um perdão. Ainda não. Mas foi um começo. De volta a Chicago, retomei minha rotina com Noah. Nossa casa, nosso trabalho, nossa paz. 6 meses depois do funeral da mamãe, recebi a notícia que eu já começava a achar que nunca viria. Eu estava grávida.
Depois de anos de tentativas, exames, frustrações e lágrimas, aquele resultado positivo parecia um milagre. A alegria foi imediata, mas veio acompanhada de uma dor silenciosa. Minha mãe não conheceria o neto ou neta que tanto teria amado, mas, em muitos momentos de silêncio, eu sentia sua presença. Era como se ela ainda estivesse por perto, guiando, cuidando. Minha relação com Stephanie permaneceu delicada, mas viva. Trocávamos telefonemas ocasionais. Ela realmente pediu o divórcio e saiu da casa de Nathaniel. Foi morar em um apartamento modesto e conseguiu trabalho em uma pequena agência de marketing. Ouvi comentários sobre como ela vinha sendo criticada nos círculos sociais de Boston. As pessoas falavam, julgavam. Mas, de algum modo, ela estava enfrentando tudo com dignidade. Pela primeira vez, tentando reconstruir uma vida com autenticidade. Enquanto isso, eu vivia aquilo que nunca pensei ser possível. Uma felicidade simples, sólida, madura. Noah e eu pintamos o quarto do bebê juntos, escolhendo um tom suave de verde. Entre pinceladas, trocávamos lembranças, sonhos e promessas. E ali, observando-o com tinta no rosto e brilho nos olhos, pensei nas lições que eu queria passar ao nosso filho. Que a dor não define ninguém. Que os finais muitas vezes são só o começo de algo melhor. Que recomeços são possíveis, mesmo depois de tudo parecer perdido. Eu nunca teria escolhido o caminho que me trouxe até aqui. A traição de Nathaniel, a crueldade de Stephanie, a morte da minha mãe. Mas tudo isso me forçou a reconstruir, a me redescobrir. E nessa reconstrução, encontrei uma versão de mim mais forte, mais consciente, mais verdadeira. Com Noah, eu encontrei não só amor, mas parceria. Ele nunca tentou me diminuir ou me transformar. Nosso relacionamento era construído em confiança, respeito e cuidado mútuo. Ele não brilhava para me ofuscar, mas para iluminar ao meu lado. Minha mãe tinha razão. O perdão não é sobre o outro, é sobre a gente. Sobre não deixar que a raiva nos engesse, que a dor nos defina. O rancor vai corroendo, devagar, e nos prende em um ciclo que impede a cura. Perdoar, no fim, é libertar a si mesmo. E aos poucos, esse peso foi saindo dos meus ombros. As mágoas foram se dissolvendo. As cicatrizes permaneceram, sim. Mas hoje, elas contam uma história de superação. Sentada na poltrona do quarto do bebê, observando Noah colar estrelinhas no teto, senti algo que não sentia há muito tempo. Plenitude. Pensei na minha mãe, em tudo que ela me ensinou. E em como, de alguma forma, ela continuava presente. Em cada escolha boa que fiz, desde que parti de Boston. A história que começou com uma traição, termina com um renascimento. E se você, que está ouvindo ou lendo isso, já passou por algo parecido, saiba que a dor não tem a palavra final. Às vezes, os capítulos mais difíceis são justamente aqueles que nos empurram para os finais mais bonitos. Você já viveu uma perda que mais tarde te levou a algo melhor? Me conta nos comentários. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que também precise ouvir. A dor não define o fim. Obrigada por acompanhar. E lembre-se, até as cicatrizes mais profundas podem virar mapas para recomeços lindos.